Em diálogo com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro respondeu a questionamentos a respeito das investigações no que concerne a Adélio Bispo. O chefe de Estado rememorou o caso Celso Daniel e o envolvimento de Lula e de petistas. Ademais, ele recordou o passado de Dilma Rousseff em um relato feito por seu ex-marido. Questionado a respeito de Adélio Bispo, Bolsonaro respondeu: "Todas as evidências levam para um mandante. 4 advogados, 2 com avião particular em Juiz de Fora, um álibi perfeito aqui no Congresso e ele estava sem trabalhar há um tempão, foi atrás de meu filho em Santa Catarina em um clube e ele foi filiado ao PSOL até pouco tempo. Aqui no Brasil é igual ao Celso Daniel, foram 9, do cara que serviu o jantar ao médico que viu o corpo. O médico viu e falou que foi Ele sabia tratar do assunto. Queriam que falasse onde estavam os dossiês da empresa de ônibus que pagava uma graninha todo mês para uma campanha daquele barbudo em 2002. Ele prosseguiu. E daí? A Polícia Federal chegou à casa do Celso Daniel, no escritório dele. Chegou um advogado do PT, um cara muito sério, honesto, trabalhador, Luiz Eduardo Greenhalgh. Ninguém entrou. Ele entrou lá, saiu com malas, papel. E caso encerrado. Imagine, o PT sempre falava de e perseguição dos militares, e quando foi um cara deles, o PT não quis investigar. Neste contexto, ele relatou: os caras se vitimizam o tempo todo. Fui perseguido. O primeiro marido da Dilma, que está vivo, teve a proeza de, em pleno voo, sequestrar um voo. Foi para qual país democrático? Cuba. O segundo marido dela, Carlos Araújo, que morreu, teve uma novela na televisão chamada Amor e Revolução. No final de cada capítulo tinha alguém que prestava depoimento. E o que ele falou? Que passou a lua de mel com a Dilma assaltando caminhões de carga na Baixada Fluminense. Ele que falou, não estou inventando nada não. Bolsonaro complementou. Uma vez falei com ele e perguntei: tinha atos de violência nesses roubos de carga ou entregavam por prazer? A gente não pode esquecer a história. Ademais, ele se pronunciou sobre as eleições para a presidência da Câmara e uma PEC pelo voto impresso. Sobre as urnas eletrônicas, teremos eleições agora. Tem uma chapa de Rodrigo Maia, PT, PCdoB, PSOL. Tem outra chapa, estou nesta outra. Não vou nem discutir. Para quem está do lado desses, estou do outro lado. Tem uma PEC da deputada Bia Kicis, vou conversar para levarmos adiante e a gente aprovar o voto impresso. Se aprovar, vai ter voto impresso em 2022. Nos Estados Unidos tem estado que é eletrônico. Falei sobre isso e a imprensa diz que eu falei sem provas. Neste contexto, ele ironizou as checagens feitas pela velha imprensa. Falei que a eficácia era pequena e o Correio Brasiliense disse que eu falei. Sem provas, Bolsonaro diz que a eficácia da Coronavac é pequena. Logo abaixo tem um título dizendo que a eficácia é de 53%. Outro sim, Bolsonaro voltou a alertar para projeto que permite a compra de terras do Brasil por estrangeiros. A Isto É colocou o Mandetta na capa, os médicos. Temos um probleminha agora. Comecem a cuidar com os fake news, mas é verdade o que vou falar aqui. O Senado está na reta final, aprovou a venda de terras para estrangeiros até 10%. Você tira aquela faixa de 150 quilômetros na fronteira. Assim mesmo, você pode entregar 8% do Brasil. E o pessoal vai comprar, um país aí vai comprar. A propriedade privada é sagrada, eles vão deitar e rolar. Tem cidade em que a área do município é do tamanho de um estado. Em Angra dos Reis também é enorme. Comprando, não sai mais. Alguns falam para colocar na lei para confiscar. Companheiro, você confisca de país miserável se comprar. Países mais poderosos não confisca, já era. Quanto mais eu leio, né, e ouço sobre esse tema, eu percebo que os estudiosos estabelecem uma diferença assim muito clara entre o jornalismo profissional, tradicional, e esse material que tem incomodado muita gente, né, seja em blogs, em sites, em memes, em mensagens. E me parece que se toma como pressuposto de que o jornalismo tradicional faz uma rígida checagem do que ele publica. E a minha experiência mostra que o jornalismo profissional, falo isso com muito respeito, nunca fui defensora de regulamentação, nem de censura, jamais, nem sempre checa tanto,
né? E a experiência política de décadas no nosso país mostra que, em vários estados, famílias com muita força política controlam os meios de comunicação, TVs, rádios, né, jornais. Não raras vezes a mesma família tem todos esses tipos de veículo. Então, com todo respeito, eu fico um pouco até chocada quando eu ouço essa tranquilidade com que se opõem, né, os veículos tradicionais e essas novas formas, né? Então eu pergunto para o senhor, será que nós não estamos enfrentando uma guerra, né, entre o jornalismo profissional, esses grandes veículos de comunicação e esses novos veículos, que claro, podem ser melhorados, podem ser debatidos, aprimoramento ético sempre deve ser feito nos dois lados, em todos os lados, mas não estaria aí também uma guerra, né, uma guerra de espaço, né? Então esse é um primeiro ponto que eu levanto. Uma outra questão, hoje inclusive teve uma matéria interessante falando sobre o dinheiro de publicidade do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil foi proibido de publicar em determinados sites que entenderam que propagariam notícias falsas. E o Banco do Brasil está reclamando porque ele, de alguma maneira, foi o que eu entendi, conseguia abrir mais contas ou alcançar mais clientes com o formato de publicidade que ele fazia antes. Então, eu nem estou entrando no mérito, né, de publicar em sites bons, sites ruins, mas será que essa imprensa tradicional não está incomodada em perder esse dinheiro? Né? Esse dinheiro das empresas públicas, esse dinheiro dos políticos, né? Porque o senhor saiba como é que eu penso, eu tenho um PL aí aqui na Assembleia, proibindo dinheiro público em publicidade, tá? Proibindo, porque eu entendo que nós vivenciamos uma concorrência desleal nas eleições contínua, porque o cidadão que está no governo do Estado, na prefeitura, na presidência da República, com todo esse dinheiro para irrigar meios de comunicação, tradicionais ou não, ele faz uma publicidade de si próprio por 4 anos. Né? Então, assim, eu acho que tem que proibir por esta e outras razões. Mas o senhor não consegue enxergar nessas suas pesquisas uma guerra por essa verba publicitária? Né? Esse é um segundo ponto. Aí a verba pública. Outra coisa, quando uma mensagem vem, ainda que por WhatsApp, de um veículo convencional de jornalismo, é raro um tio, né, como o senhor bem mencionou, perguntar se é fake news. Por outro lado, quando... perdão, caiu aqui meu telefone. Quando o link vem, né, de uma montagem de WhatsApp ou de um site menos conhecido, esse tal tio geralmente pergunta, é fake? Por que eu estou dizendo isso? Será que a própria população já não faz uma filtragem desse material? Né? Até que ponto esse debate, não digo debate de ética, o debate ético ele é sempre necessário em todas as atividades, mas esse debate que, em certa medida, vai restringir essa comunicação, ele não finda sendo ditatorial em si. Né? Por exemplo, na China, na Venezuela, na Rússia, em quaisquer estados em que a gente pode falar que há aí ou uma ditadura ou uma democracia questionável, existe uma limitação na comunicação pela internet, né? Existe uma tendência a querer controlar ou cercear os meios de comunicação. Então, eu tenho medo desse debate, você entendeu? Vou dar alguns exemplos. Né? Havia vários boatos, lá atrás, 10, 20 anos atrás, de envolvimentos de grandes nomes do PSDB com escândalos de corrupção. Esses tais boatos foram tratados como fake news, com outra designação, mas como fake news por anos a fio. E algumas
denúncias que começam a eclodir mostram que os tais boatos de 10, 20 anos atrás, as tais fake news, podem ser verdade. Então, será que a gente ganha, né, em termos de democracia, de acesso à informação, de combate à corrupção, com esse trabalho de cerceamento na comunicação, né? Até que ponto deixar fluir a informação, né? Deixar fluir a informação e que essa rede, que ela se autorregule, né? Até que ponto isso não é um ganho maior em termos de democracia, sobretudo na área política, quero deixar bem claro.